Se fala muito atualmente na palavra tolerância. Está sendo muito usada essa palavra para definir que grupos de minoria, né, precisam ser tolerados ou precisam ser incluídos na sociedade, que a gente deve ser condescendente eh, com esses grupos, LGBTs, pessoas negras, mulheres. Só que a palavra tolerância sempre remete à ideia de que a gente tem que aguentar, né, pessoas que não são da maneira como a gente acha que deveriam ser. Né? A gente julga que as pessoas deveriam ser de uma maneira, e se ela não é, aí a gente fica com aquele receio de conviver com elas, ficou com aquela questão de não se sentir muito confortável junto com aquela pessoa que ou não tem a aparência que a gente quer, não é do gênero, não é da cor que a gente gostaria. Então a palavra tolerância serve para colocar na cabeça das pessoas de que a gente deve, tipo assim, aguentar ou suportar essas pessoas. Só que quando a gente passa a olhar o outro como ser humano, de qualquer maneira, independente de cor, independente de gênero, ou das escolhas dela, ou se ela não tem a aparência que a gente pensa que seja correta, a gente passa a compreender ela melhor se colocando no lugar dela, e aí tolerância passa a não ser uma necessidade, porque você entende a outra pessoa e não é um sacrifício conviver com ela. Não é uma questão de você suportar, ou como se diz popularmente, engolir aquela pessoa, né? Porque ela não tem a aparência que a gente acha que é certa. Ela não tem o gênero que a gente acha que é o certo. E aquilo incomoda, e se a pessoa tem aquilo, você precisa engolir aquela pessoa. Quando a gente se coloca no lugar dela e vê ela como ser humano, embora as características dela, né, não interessando nada disso, a gente passa a enxergar primeiramente como uma pessoa que tem os seus problemas, tem as suas dores, tem as suas questões a resolver, né? A gente passa a não precisar mais ter essa tolerância, porque a gente tá vendo a outra pessoa como um espelho nosso, né? Enxergando como se ela sentisse o que a gente sente, as mesmas dores, né? Que ela possa ter passado por problemas que a gente passou, né? Ou não, ou ela pode ter passado por problemas que eu não passei, mas eu posso entender que ela está sentindo uma dor com isso, né? Então, quando a gente tem mais compreensão, mais empatia e mais conexão com a outra pessoa, não seria nem necessária a palavra tolerância, né? Porque a tolerância parece que a gente tem que engolir aquilo, né, a seco. E quanto mais a gente compreende, menos a gente tem a necessidade de aceitar algo que nos incomode, porque já não vai mais incomodar, né? A gente tá em conexão com aquela pessoa e já não é mais nenhum sacrifício, né? Entender e conviver com ela. Então eu acho que essas são as primeiras questões para a gente evoluir nesses debates que está tendo atualmente, né? Muitos movimentos nas ruas pelo mundo todo, de movimentos LGBTs, ou Vidas Negras Importam, né? Tô com toda essa situação que teve. Então eu acredito que isso deve ajudar a melhorar bastante as relações conforme a gente vai trabalhando essas questões. Eu acho que no primeiro momento a gente tem que enxergar que todo mundo tem as suas dores, né? O que dói em você dói no outro. Então, se eu não gosto de ser ofendido por uma característica minha, eu não vou querer que a outra pessoa também seja, né? Se eu falar de alguma coisa que você não gosta em você,
Digamos que falem do seu cabelo, né? Ou digamos que falem de uma característica do seu rosto, se você não gosta, né? Que fiquem apontando ou vendo negativamente características que são suas, então você sabe que o outro também não vai se sentir confortável você condenando ele por uma característica que é dele, né? Então, isso é o primeiro passo para a gente evoluir assim nessas questões. Eu acho que é mais compreensão. A gente não precisaria tanto de tolerância ou de suportar assim o outro, porque já não vai mais ser um incômodo. Vai ser um aprendizado de convivência e vai ser um aprendizado que melhora a relação entre todos, certo?